seu primeiro versículo até o capítulo 6, no seu último versículo, abordando aquilo que Paulo ele fala à igreja de Efésios, que se aplica também a nós como igreja do Senhor nesses dias, amém? Então vamos falar sobre essa carta muito abençoadora. Eu não sei você, mas tem alguns livros da Bíblia, a Bíblia toda é importante, amém? Mas tem alguns livros que a gente gosta de ler mais, eles de formas repetidas, né? Alguns gostam mais dos Salmos, Provérbios, alguns gostam mais dos Evangelhos, outros gostam mais das cartas. E dentre, para quem está acenando para mim? Não? Pedro? Oséias? Dentre os livros, dos livros preferidos, daqueles que eu gosto mais de ler, Efésios, ele se encontra dentro desses, porque é uma carta que fala muito com a gente hoje. Os ensinamentos, as instruções, a teologia da carta de Efésios é muito pertinente para os nossos dias. Então eu gosto muito de Efésios, gosto muito de Gálatas. Se Deus permitir assim, a gente vai pregar uma série dentro de Gálatas também, expondo o livro de Gálatas. Gosto muito de Romanos, gosto muito de Provérbios. Eu gosto de toda a Bíblia, meus irmãos, mas tem uns livros que a gente se identifica um pouco mais e lê eles de uma forma mais repetitiva. Amém? Você encontrou Efésios aí? Nós vamos ler apenas 3 versículos hoje, amém? A nossa mensagem hoje vai ficar nos 3 primeiros versículos então. Leia comigo Efésios capítulo 1, os versos 1, 2 e 3, que dizem assim: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes dêem graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Até aí, você pode ficar com a sua Bíblia aberta. E antes de nós entrarmos no texto, nós vamos orar, amém? Feche seus olhos aí, querido, e oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te dar graças, Senhor, por essa noite que estamos aqui, Senhor, reunidos diante do Senhor, Pai, como igreja, para louvar o Teu nome, Senhor, para adorar ao Senhor, para ouvir da Tua santa palavra e para no final dessa noite, Senhor, partir o pão e beber do cálice, lembrando a morte do Senhor até que o Senhor venha buscar a Sua igreja, Senhor. Senhor, nós estamos felizes por poder estar diante de Ti essa noite, estamos alegres porque a Tua graça está aqui no nosso meio, Senhor, e nós queremos Te agradecer, Senhor, porque embora não sendo merecedores de nada, o Senhor sempre está conosco em todos os dias das nossas vidas, Senhor. Senhor, nós queremos Te pedir, fala conosco, fala com a Tua igreja, Senhor, essa noite. Ministra o coração dos Teus filhos que estão aqui para Te adorar essa noite, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor, esse é o desejo do nosso coração, e nós sabemos que essa também é a Sua vontade, Pai. Assim nós oramos, Senhor, no nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Então hoje nós vamos falar sobre os santos que vivem, e vamos fazer uma espécie de introdução ao que nós vamos nos próximos domingos e na sequência da nossa série. Então cabe aqui, nesse início de série, nós falamos um pouquinho a respeito da carta, das suas introduções e dos pontos principais. A carta de Paulo aos Efésios, ao contrário de outras, ela não trata de problemas na igreja. Se você leu Efésios alguma vez, você vai ver que Efésios ela se diferencia da maioria das cartas de Paulo. Paulo, na sua carta aos Efésios, ele não está corrigindo nenhum erro doutrinário, ele não está corrigindo nenhum desvio da igreja, ele não está corrigindo nenhum pecado no meio do seu povo. Diferente das outras cartas, Paulo ele não está tratando de problemas particulares que eram comuns à igreja. O que Paulo vai fazer na carta aos Efésios é trazer aos homens as verdades mais consoladoras da graça de Deus. Paulo, com a carta aos Efésios, ele traz ao povo de Éfeso, e ele traz também a nós, as verdades mais consoladoras da graça de Deus. Paulo aborda nessa carta alguns temas que não trata com tanta profundidade nas demais. Então aqui Paulo vai falar sobre a reconciliação dos judeus com os gentios. Paulo, na carta aos Efésios, ele vai falar sobre o mistério do Evangelho. Na carta aos Efésios, Paulo ele vai falar sobre a plenitude do Espírito. Paulo ele vai falar sobre família.
Paulo ele vai falar sobre batalha espiritual. Paulo ele vai abordar na carta aos Efésios com profundidade maior alguns temas que ele não aborda em suas outras cartas. A carta aos Efésios, ela não é apenas uma carta teológica, ela é uma carta prática, irmãos. Ela aborda de forma profunda e clara os princípios que devem nortear a família, princípios que devem nortear a igreja nesse mundo de escuridão. Então Efésios não é apenas um escrito teológico de Paulo. Você vai ver que é uma carta muito prática, que fala de coisas muito práticas, coisas que nós devemos fazer, coisas que nós devemos aplicar nas nossas vidas. A carta é dividida ao meio. Se você ler Efésios, os 6 capítulos, leia essa semana ele, se você nunca leu. Você vai ver que ela é dividida ao meio. Os 3 primeiros capítulos são doutrina, teologia, ensino. Os 3 últimos capítulos são aplicação. Como o crente deve viver, como o crente deve aplicar o ensino das Escrituras, como a teologia ela deve se tornar prática na vida de um cristão. Algo que nós precisamos entender, meus irmãos, que estamos aqui hoje reunidos para adorar a Deus, nós precisamos entender que não podemos glorificar a Deus com a plenitude do nosso coração e com o vazio da nossa cabeça. As pessoas elas pensam que elas podem glorificar a Deus apenas vivendo uma vida de oração em línguas, de adoração, de música, só que sem entendimento teológico na sua cabeça. Nós não podemos glorificar a Deus sem profundidade bíblica, porque nós não estaremos glorificando a Deus da forma que Ele deseja. Como nós sabemos que a nossa adoração é aceita por Deus? Quando nós estamos adorando a Deus de acordo com aquilo que a palavra dEle determina. Como nós sabemos que Deus está aceitando o nosso culto? Quando nós estamos cultuando a Deus de acordo com a palavra dEle. Nós não conseguimos glorificar a Deus, irmãos, com a plenitude do nosso coração e com o vazio da nossa cabeça. Só que o contrário também é verdadeiro. Nós não podemos glorificar a Deus com a plenitude da nossa cabeça e com o vazio do nosso coração. Então veja bem, se nós tivermos o coração cheio de fogo, mas a cabeça vazia de entendimento, nós não conseguimos adorar Deus plenamente. Mas se nós tivermos a nossa cabeça cheia de entendimento e o nosso coração vazio de fogo, nós também não conseguimos adorar a Deus na sua plenitude. Nós precisamos das duas coisas, irmãos. Nós precisamos de teologia, de Bíblia, de ensino, de palavra e de um coração cheio de paixão por Jesus. Essas duas coisas, elas precisam andar em conjunto. Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer o seguinte: conhecimento sem vida é orgulho estéril, vida sem conhecimento é experiencialismo vazio. Nós precisamos ter a mente cheia de luz e o coração inflamado pelo fogo. Nós precisamos de ortodoxia e ortopraxia. Nós precisamos de doutrina certa e de vida certa. É disso que nós precisamos. Nós precisamos da nossa cabeça cheia de Bíblia, da nossa cabeça cheia de teologia, da nossa cabeça tomada pelas verdades da palavra de Deus e do nosso coração cheio do fogo do Espírito Santo, irmãos. Da nossa vida interior cheia do fogo do Espírito Santo. Se a nossa mente estiver cheia de conhecimento e o nosso coração vazio da presença, nós vamos nos tornar orgulhosos e justiceiros teológicos. Eu já fui um desses, irmãos. Eu já fui um justiceiro teológico. Eu já fui alguém que esqueceu do fogo de Deus e se concentrou no estudo da palavra, no conhecimento da palavra. E veja bem, isso não está errado. O errado não é você conhecer muito a Bíblia. O errado é você não conhecer na mesma profundidade o Deus através da oração, do jejum e da adoração. É o pássaro, aquele sabe? É o pássaro de 2 asas. Um pássaro não voa só com uma asa. Ele precisa das 2 asas para voar. Um cristão, ele não pode, irmãos, viver uma vida só de uma asa. Ou só teologia, ou só fogo. Não, ele precisa ter fogo no coração. E ele precisa ter luz na sua mente. Ele precisa ter essas 2 coisas, ortodoxia e ortopraxia. Paulo, ele escreve essa carta de Efésios de dentro da cadeia.
como era comum. A maioria dos escritos de Paulo, eles são escritos de dentro da prisão. Paulo está na sua primeira prisão em Roma, e aqui Paulo ele escreve 3 cartas. Ele escreve a carta aos Efésios, ele escreve a carta aos Colossenses, e ele escreve a Filemon. E ele envia essas 3 epístolas pela mão de Tíquico, que era um auxiliar dele, um ajudante dele, uma espécie de copastor de Paulo. Quando você lê Efésios e lê Colossenses, você vê que a semelhança das 2 cartas são muito iguais. Elas abordam temas semelhantes. Paulo escreve essas 3 cartas juntos dentro da sua primeira prisão em Roma. E Efésios, a carta aos Efésios, ela é considerada a coroa dos escritos de Paulo. Ela é considerada, sabe, a carta que coroa toda a vida de Paulo, toda a teologia de Paulo, todo o ensino de Paulo. A rainha das epístolas, Efésios, é considerada a rainha das cartas de Paulo. Carta muito profunda, embora curta, 6 capítulos, mas com uma profundidade tremenda, irmãos. Para quem gosta de ler, quando você começa a ler e estudar, geralmente os irmãos que pregam têm mais esse anseio. Você começa a adquirir comentários bíblicos. E o que me surpreende é que Dr. Martin Lloyd-Jones, que é um pregador muito famoso, foi um avivalista, ele escreve um comentário de Efésios, irmãos. Eu não tenho esse comentário, mas eu já vi sobre ele. Ele consegue escrever 6 volumes no comentário de Efésios, em 6 capítulos, irmãos. Ele escreve 6 livros em 6 capítulos. Tamanha é a profundidade e a riqueza que essa carta tem. Tamanha é a profundidade e os ensinos que essa carta nos traz. A carta de Efésios, ela será o objeto das nossas próximas pregações. E Efésios, ela tem como tema central a igreja gloriosa. Trata da igreja, trata do glorioso propósito de Deus para a igreja, na igreja e por intermédio dela. Essa é uma carta profunda, irmãos. Hoje nós vamos apenas fazer uma breve introdução, mas nós vamos abordar temas aqui, por exemplo, como eleição, como adoção, como predestinação. Nós vamos abordar temas profundos aqui, irmãos, coisas que talvez, e termos que talvez você nunca ouviu, nunca escutou, nunca leu nada sobre. São temas que Paulo ele aborda nessa carta. Paulo ele vai abrir essa carta, irmãos, falando sobre 4 coisas. Nesses 3 versículos que lemos, Paulo ele vai falar sobre 4 coisas. E aqui ele vai fazer a abertura de tudo aquilo que ele irá falar nos próximos 5 capítulos. Há 4 coisas que Paulo ele fala aqui, e essas 4 coisas é o que nós vamos abordar nessa nossa introdução à série aos Efésios. A primeira coisa que Paulo ele fala nessa carta, ele se apresenta como o autor dessa carta. Paulo ele se apresenta como aquele que é o autor. Olha o que vai dizer o capítulo 1, no verso 1, apenas a primeira parte. Paulo escreve assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo. Paulo ele é o autor dessa carta. Você já parou para pensar que há certos nomes que quando nós escutamos, nós nos identificamos rapidamente? Há nomes que nós escutamos e esses nomes rapidamente nos vêm à memória, as imagens, vídeos, fotos. Quando você gosta de futebol, por exemplo, você gosta de futebol, quando se fala de futebol, em quem se pensa primeiramente? Em Pelé. Você pensa no Pelé. Por quê? Porque o Pelé é aquele que nós nos identificamos quando pensamos em futebol. Talvez você gosta de música, e quando você fala de música, você pensa rapidamente em um cantor, que você se identifica com ele. Quando nós falamos de fé, rapidamente nós conseguimos nos identificar com Paulo. Paulo é uma das figuras primárias que vem à nossa mente, Jesus e Paulo. No Novo Testamento, depois de Jesus, eu creio que Paulo foi o homem mais influente que apareceu, irmãos. O homem que mais afetou, o homem que mais escreveu, o homem que mais plantou igrejas. Então Paulo, nós nos identificamos de fato. Paulo é uma dessas pessoas que nós nos identificamos de imediato. Paulo ele havia ministrado em Éfeso. Ele havia ministrado lá no ano de 53. Ele não permaneceu na cidade. Depois,
Na terceira viagem missionária de Paulo, você sabe que ele fez 3, na sua terceira viagem missionária, ele ficou por 2 anos em Éfeso. Ele plantou uma igreja sólida em Éfeso. Ele pregou o evangelho em Éfeso. Ele trabalhou para que o evangelho se espalhasse a partir de Éfeso. Um dos textos que eu mais gosto de ler na Bíblia, assim, que me chama a atenção, é quando você lê Atos 19, irmãos. Atos 19, Paulo, ele havia plantado a igreja de Éfeso, ele havia estabelecido presbíteros naquela igreja, e Paulo está indo embora de Éfeso. Os presbíteros, eles vêm até Paulo para se despedir, e diz que Paulo, ele se despede deles chorando, e dizendo: olha, o sangue de vocês não estará sobre as minhas mãos, eu lhes preguei o evangelho completo, eu lhes ensinei. Paulo, ele ficou por 2 anos em Éfeso, plantou uma igreja sadia, saudável lá. Lembrando, Éfeso era uma cidade idólatra, tinha como divindade principal, você lembra em Apocalipse que nós falamos sobre a igreja de Éfeso? Tinha como a entidade principal a deusa Diana. E num contexto totalmente hostil, Paulo, ele plantou uma igreja sólida, irmãos. Paulo, ele estabeleceu presbíteros naquela igreja. Paulo fundou uma igreja bíblica lá, providenciou para que toda aquela região fosse evangelizada. Durante esses anos, ele fundou uma igreja forte na cidade. Quase 10 anos depois de ter partido de Éfeso, Paulo escreve aquela igreja para compartilhar com os cristãos que lá estavam as grandes verdades que o Senhor havia lhe ensinado. Depois de 10 anos de ter ido embora, de ter plantado uma igreja, Paulo, agora de dentro da cadeia, ele escreve uma carta à igreja que ele plantou, ao povo que ele discipulou, falando das verdades a respeito de Cristo, ensinando o que ele havia aprendido, falando sobre as suas experiências com o Senhor. Sabe o que chama a atenção, irmãos? É que Paulo vai dizer assim: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, ele era apóstolo de Jesus, irmãos, apóstolo de Cristo. Paulo, ele não era um apóstolo por inspiração própria. Paulo, ele não era um apóstolo por usurpação. Paulo, ele não era um apóstolo por indicação de algum homem. Não, Paulo, ele era um apóstolo por vontade de Deus. E ele toma essa iniciativa de dizer: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Não foi nenhum homem que me levantou, não foi nenhuma pessoa que me indicou, não foi nenhuma igreja que me ordenou, foi o próprio Senhor Jesus Cristo que me chamou. Nós conhecemos a história de Paulo. Nós sabemos que Paulo era perseguidor da igreja, que Paulo era um homem mau, que Paulo era um homem que prendia os cristãos, que Paulo era um homem que votava a favor da morte de cristãos, que Paulo foi encontrado por Cristo na estrada de Damasco, que ali Paulo foi transformado, que ali Paulo foi chamado, que ali Paulo foi um homem levantado pelo Senhor para uma grande obra, irmãos. Por isso ele tinha a autoridade de dizer: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não por inspiração própria. Não, eu não disse que eu sou apóstolo. Não, eu não estou usurpando a posição. Ninguém me fez campo para que eu fosse, não. Foi pela vontade de Deus. É o propósito, era propósito de Deus que fez Paulo de um homem de autoridade. Deus capacitou, Deus usou Paulo com autoridade para escrever, para ensinar, para plantar igrejas. E sabe o que é que mais chama atenção? Que Paulo sempre se esforçou para dizer: olha, o que eu sou não é por mim mesmo, o que eu faço não é pela minha vontade, a posição que eu ocupo, ela não é por mim mesmo, foi Deus que me chamou, foi Cristo que me escolheu. Paulo sempre se esforçou para deixar claro que a sua chamada não se devia ao mérito pessoal. Veja bem, Paulo, ele sobressaía em todos na seita que ele fazia parte. Ele era fariseu, ninguém era melhor que Paulo. Paulo era jovem, ele tinha conhecimento, tinha profundidade. Ele poderia dizer: olha, eu sou apóstolo porque eu conheço toda a Torá. Sabe o que ele fazia questão de dizer? Não é por causa de mim, não é pelo meu mérito próprio, não é por causa do que eu estudei, do que eu conheço, não. O que eu sou pela graça de Deus.
Paulo ele se esforçava para isso. Se puderem colocar aqui para mim, coloquem para mim em 1 Coríntios capítulo 15, versos 8, 9 e 10. 1 Coríntios 15, versos 8, 9 e 10. Olha o que Paulo vai dizer. Por último, apareceu-me também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Verso 10. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, e no entanto, não fui eu, mas Deus que em sua graça operou por meu intermédio. Põe para nós também, Gálatas capítulo 1, os versos 13, 14 e 15. Olha o que Paulo vai dizer. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus, não medi esforços para destruí-la. Superava muitos dos judeus de minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus antepassados. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele. Paulo sempre se esforçou para dizer: olha, o que eu sou não é pelo meu mérito próprio, o que eu faço não é pela minha sabedoria humana, o que eu sou é pela graça de Deus, o que eu sou é pela vontade de Deus, o que eu sou é porque Deus me escolheu, é porque Deus me chamou, é porque Deus me capacitou. Irmãos, esse deve ser o nosso entendimento. Nós somos o que somos pela graça de Deus, nós fazemos o que fazemos pela graça de Deus. O cargo que ocupamos, a posição que ocupamos, o trabalho que exercemos, ainda que estudamos, irmãos, ainda que nos dedicamos, ainda que nos esforçamos, no final, não é nós, no final sempre é a graça de Deus. Pela graça de Deus, Paulo era o que era, um apóstolo de Jesus Cristo. Preste atenção aqui, meus irmãos, a igreja não nomeia apóstolos. Os apóstolos, eles eram chamados por Jesus. A igreja não nomeia apóstolos. Os apóstolos, eles eram chamados por Jesus. Nenhum homem pode se constituir apóstolo. Esse papel é exclusivamente do Senhor. É Jesus quem levanta apóstolos, é Jesus que ordena apóstolos. Só que veja bem, nos nossos dias não temos mais apóstolos de ofícios na igreja. Não existe apóstolo, irmão. Não existe um ofício de apóstolo. Não, mas aquele homem é um apóstolo, ele pode se denominar um apóstolo, mas o ofício de apóstolo não existe mais. O cânon está fechado, irmãos. O cânon bíblico fechou. Nós estamos hoje vivendo debaixo da revelação dos apóstolos e dos profetas. Existe dom apostólico, existe homens com dom apostólico, dom para plantar igrejas, dom para fazer a igreja avançar, dom para levantar pessoas, levantar pastores, ministros, em dom, não em ofício. Nos nossos dias não existe. Não, mas pastor, eu conheço um apóstolo. Você pode conhecer um apóstolo, mas se ele se denomina apóstolo, ele não está sendo alguém que está seguindo o que a palavra de Deus diz. Não, mas eu já vi um apóstolo. Não, ele pode ser um pastor, um presbítero, mas biblicamente ele não é um apóstolo. Não, mas a igreja dele está cheia. Talvez está cheia porque as pessoas estão correndo atrás de um apóstolo. Então manda eles fazerem o que os apóstolos do Cordeiro faziam, e aí nós vamos ver se eles são apóstolos. Quem são os apóstolos das Escrituras? Homens que falavam e as suas palavras eram consideradas as palavras de Deus. Paulo era um apóstolo do Cordeiro, Pedro era um apóstolo do Cordeiro, João era um apóstolo do Cordeiro. E sabe o que nós encontramos? As palavras desses homens, inspiradas por Deus, escritas nas Santas Escrituras. Não existe mais nos nossos dias apóstolos de ofícios na igreja, uma vez que a revelação está completa nas Sagradas Escrituras. Veja bem, pare para pensar. Quem aqui conhece um apóstolo? Pega a mão. Quem aqui conhece um apóstolo? No Brasil está cheio de apóstolos.
tem para mais de 1000 apóstolos, né? Então todo mundo conhece apóstolo, em todo canto tem um apóstolo. E aí a gente pensa, o Brasil está cheio de apóstolos, e o Brasil não muda. Então tem 1000 apóstolos, e o Brasil é o mesmo. E quando eu olho para a Bíblia, tem 12 e mais um abortivo. E 12 mais um abortivo, eles transformaram o mundo. Eles viraram o mundo de ponta cabeça. Quando você pega os 12 apóstolos do Cordeiro, eles transformaram o mundo. Eles fizeram uma verdadeira revolução. Você vai ler em Atos que quando eles chegavam nas cidades, as pessoas diziam: aí vem aqueles que têm atormentado o mundo. E hoje nós olhamos para o Brasil cheio de apóstolos, e nós nunca vimos um país tão depravado, tão caído na imoralidade, tão caído na corrupção. Porque se existem tantos apóstolos, esses apóstolos não são e não fazem a diferença como os apóstolos do Cordeiro? Porque não são. Eles não são o que dizem ser, meus irmãos. Eles não são o que ensinam ser, meus irmãos. Nos nossos dias não existe mais o ofício. Não, pastor, mas eu creio. Não, você pode crer, irmãos, é direito seu. Mas o ofício apostólico, ele não vigora mais. A palavra apóstolo, usada por Paulo aqui, ela sugere que o apóstolo é aquele que é comissionado, não apenas como um missionário que leva uma mensagem, que é isso que era um apóstolo. Quando você lê a palavra apóstolo no original é apóstolos, e apóstolos é missionário, é alguém que leva uma mensagem, é alguém que prega, alguém que vai, que leva a semente do evangelho. Só que a palavra usada aqui não sugere apenas como um missionário que leva a mensagem, não apenas como um embaixador que tem a sua carta selada para entregar a um rei de outro país. Veja bem, essa palavra apóstolo, ela existe antes de existir o evangelho. Um apóstolo, no contexto histórico, era alguém que levava uma mensagem a um rei. Ele pegava uma mensagem, os exércitos estavam na batalha, o exército vencia, o apóstolo era aquele que saía com a mensagem e levava ao rei e dizia: a guerra está vencida. Esse era o apóstolo, era alguém que levava uma mensagem ao rei de outro país, um embaixador. Mas a palavra apóstolo usada aqui, ela tem como sentido um procurador que substitui aquele que o mandou, aquele que pode tomar iniciativa. Assim, o que ele faz e fala é em Cristo. O que Paulo faz e fala é em Cristo. As palavras de Paulo são as palavras de Cristo. O que Paulo ensina é a ordem de Cristo. E quando Paulo diz: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, Paulo está dizendo que tem uma mensagem inspirada e com autoridade para falar à igreja. Paulo, ele tem uma mensagem inspirada pelo Espírito, uma mensagem debaixo da autoridade do Espírito. E essa mensagem ele vem para entregar à igreja de Éfeso e consequentemente a nós. A segunda coisa que Paulo vai falar aqui é a congregação. Ele se apresenta como aquele que escreve a carta. A segunda coisa que Paulo fala é a congregação. Olha o que vai dizer a parte B do versículo 1. Ele vai dizer assim: escreva esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Paulo, ele é aquele que escreve a carta e ele fala à congregação. E olha como Paulo descreve os leitores da sua carta. Olha como ele descreve aqueles irmãos. Ele descreve eles como santos. Ele diz aos santos: eu escrevo esta carta ao povo santo de Éfeso. E quando nós escutamos a palavra santo, a nossa cabeça já gira, né? Porque o nosso entendimento de ser santo é perfeição. Nós temos um entendimento católico de santidade, que uma pessoa santa é aquela que não cometeu pecados, fez 2 milagres e foi canonizada. E agora ela é uma santidade. Paulo, ele descreve os seus leitores como santos, só que ele não está aqui se referindo a uma elite espiritual. Ele não está dizendo: olha, estou falando com os mais espirituais de Éfeso.
Estou falando com a elite, sabe? Os teólogos, os que oram mais, os que jejuam mais. Não. Quando ele diz que está falando com os santos, ele está falando com todos aqueles que são de Deus, com o povo de Deus. Sabe para quem eu estou pregando aqui hoje? Para os santos, para o povo escolhido de Deus, para a igreja de Jesus. Não estou pregando para a elite espiritual, não estou pregando para pessoas que não têm pecado, mas estou pregando para aqueles que foram escolhidos e separados por Jesus, irmãos. Os santos são o povo de Deus, são um povo escolhido de Deus. Em 9 ocasiões dessa carta, Paulo ele vai se dirigir a seus leitores, lhes chamando de santo. Então por 9 vezes, em 6 capítulos, ele vai chamar os seus leitores de santo. A palavra santo não quer dizer alguém que não peca, amém? Você não é santo porque não peca. Não, mas agora eu não posso mais pecar. Não pode, mas vai, infelizmente. Infelizmente, de vez em quando você vai pecar. De vez em quando você vai resbalar, mas é de vez em quando. Bem de vez em quando. Não é normal. Veja bem, o pecado não é algo comum para um santo. O pecado é um acidente na vida de um santo. Ele é uma pedrinha de tropeço, sabe? Ele tropeça de vez em quando. Não é a rotina dele. Não é a vida que ele vive continuamente. O pecado ele não é a verdade para um santo. Um santo não é alguém que não peca, irmãos. Os santos não são pessoas canonizadas. Não, você não vai ser canonizado. Nós não vamos te chamar de São Geraldo, São José, São Pedro, não. Você não vai ser canonizado. Santos não são pessoas canonizadas. Pastor, quem são os santos? Os santos são pessoas vivas, separadas por Deus para viverem uma vida diferente. Esses são os santos. Os santos não são pessoas mortas. Os santos não são pessoas que já morreram, não. Os santos são pessoas vivas, pessoas separadas por Deus, pessoas chamadas para viverem uma vida diferente. Paulo está escrevendo aos santos, a pessoas que foram separadas por Deus para viver uma vida diferente. Eu essa noite aqui, irmãos, estou pregando para os santos, pessoas que foram chamadas por Deus, separadas por Deus para viverem uma vida diferente. É para isso que Deus te chamou, meu irmão. É para isso que Deus te escolheu, para você viver uma vida santa, para você viver uma vida diferente, para você viver uma vida longe do pecado. Deus nos chamou para a santidade. Paulo estava escrevendo aos santos vivos, não mortos, que já foram mortos outrora, mortos por causa do pecado, mortos por causa da iniquidade, mas que hoje vivem pela graça de Deus. Esses somos nós, o povo escolhido de Deus, o povo chamado por Deus, o povo que outrora estava morto nos seus delitos e pecados, como o próprio Efésios 2, 4 e 5 vai dizer, mas que agora pela graça de Deus vive, pela graça de Deus está vivo. Nós somos os santos que vivem, irmãos, os santos que estão vivos, que estiveram mortos, mas que hoje vivem. O termo santo é apenas uma das muitas maneiras usadas no Novo Testamento para descrever aqueles que creram em Jesus. Então você vai ver o termo discípulo, você vai ver o termo do caminho, você vai ver o termo cristãos, e o termo santo é um desses termos que descrevem aqueles que creram em Jesus. Veja bem, no Antigo Testamento, o tabernáculo, o templo, o sábado e o próprio povo de Deus, ele era consagrado a Deus. Eles eram separados para o serviço de Deus. Mas nós hoje, irmãos, nós não somos santos nesse sentido por mérito pessoal. Nós não somos santos nesse sentido em que o Novo Testamento aborda. Os santos hoje são pessoas separadas por Deus e chamadas para viver em santidade. É isso que significa a palavra santo, separado. Um povo separado, um povo diferente, um povo que não vive como todo mundo vive.
Um povo que ele não vive nas práticas que todos vivem, irmãos. Por isso que o povo de Deus é um povo santo. Veja bem, estranho quando o povo de Deus começa a viver como os ímpios vivem, da mesma forma que os ímpios vivem. Estranho quando os cristãos comecem a fazer o que os ímpios fazem. Estranho quando os cristãos comecem a praticar o mesmo estilo de vida que os ímpios praticam. Nós não fomos chamados para ser iguais, irmãos. O povo de Deus é um povo diferente, é um povo separado. A cultura desse tempo diz que não, eu não posso ser religioso. Não, é muita religiosidade. Não, irmãos, nós somos chamados para ser diferente. Nós somos chamados para ser um povo separado. Veja bem, um cristão não faz o que todo mundo faz. Um cristão não vai onde todo mundo vai. Um cristão, ele não pratica o que todo mundo pratica, irmãos. Um cristão, ele tem filtro. E o filtro do cristão se chama Espírito Santo. O Espírito Santo é o filtro, sabe? Ele está lhe dizendo, isso aqui não é para você. Isso aqui não foi o que eu te chamei para viver. Eu não te chamei para viver na imundícia, eu te chamei para viver na santidade. Não te chamei para viver na prática do pecado, eu te chamei para viver uma vida santa. Eu não te chamei para que você viva nas obras da carne, eu te chamei para que você gere os frutos do Espírito na sua vida. O cristão é um povo separado, o santo é alguém separado, alguém que foi colocado à parte, alguém que é chamado para viver em santidade. É isso que somos, meus irmãos. É para isso que Deus nos chamou. O problema é que nós hoje queremos ser iguais aos ímpios. Nós queremos vestir igual, nós queremos ir nos mesmos ambientes, nós queremos escutar as mesmas coisas, quando Deus nos chamou para ser diferentes. E nós não estamos satisfeitos em ser chamados para ser diferentes. Nós não estamos satisfeitos em ter que viver uma vida diferente. Nós queremos nos equiparar ao ímpio. Deixa eu falar para você, uma vida de santidade, ainda que seja uma vida difícil de ser vivida, é muito melhor de ser vivida do que uma vida ímpia, meus irmãos. Você imagina isso? Deus escolheu a mim e a você e nos colocou à parte. Só que nós não. Nós queremos nos misturar com práticas que não fomos chamados para viver. Nós somos um povo separado. Quando um pecador crê em Jesus Cristo como Salvador, ele é tirado do mundo e colocado em Cristo. Ele é tirado do mundo. Ele não é mais amigo do mundo. Ele não ama mais as coisas do mundo. Ele agora é colocado em Cristo, irmãos. Olha o que Francis Foulkes vai dizer. A vida do cristão está em Cristo. Ela está em Cristo. A vida do cristão está em Cristo, como a raiz enterrada na terra, como o ramo ligado na videira, como o peixe no fundo do mar e como o pássaro no ar. Também o lugar da vida do cristão é em Cristo. O cristão, ele está em Cristo. E se ele não está em Cristo, ele está morto. Uma raiz se é tirada da terra, morre. Um peixe se é tirado do mar, morre. Um pássaro foi feito para voar. E um cristão foi chamado para estar em Cristo. Quando um cristão não está em Cristo, significa que ele está morto, irmãos. Ele está afastado do Senhor. A vida do cristão está em Cristo. O cristão está no mundo fisicamente, mas ele não é do mundo espiritualmente. Ele está no mundo, mas o mundo não está nele. Ele vive no mundo, mas o mundo não vive nele. Veja bem, ele caminha pelo mundo, ele se relaciona com pessoas do mundo, mas o mundo não entra no coração dele, o mundo não entra na vida dele. Veja bem, irmãos, o cristão, ele é como um mergulhador. Você já viu um mergulhador? Um mergulhador, para mergulhar, ele precisa de um equipamento especial. Ele entra no oceano, e o oceano é um ambiente hostil para ele. É um ambiente difícil de se estar. Então ele coloca o seu equipamento de mergulhação. Ele entra naquele oceano, e ele está ali atuando em um ambiente que lhe é estranho. Ele está num lugar estranho, usando um equipamento difícil e estranho de ser usado, incomodativo para ele. O cristão, ele é como um mergulhador. E nesse caso, a presença do Espírito Santo
é o que mantém ele vivo dentro desse oceano chamado mundo. O cristão está no mundo hostil, ele está lá. Nós não temos como sair do mundo, irmãos. Nós não temos como não nos relacionar com pessoas que não professam a mesma fé que nós. Pelo contrário, nós temos que nos relacionar com elas. Elas têm que ver a nossa vida, elas têm que olhar para o nosso testemunho, elas têm que ver em nós o Cristo que nós servimos na igreja e adoramos no domingo à noite. Elas têm que olhar em nós e ver que nós somos cristãos, mas esse mundo nos odeia. Nós somos uma praga para ele. Sabe, o cristão, ele é uma praga para esse mundo, irmãos. Ele se espalha rapidamente e ele incomoda esse mundo. O cristão, ele é alguém incomodativo aonde ele está. E o que faz ele se manter vivo é a presença do Espírito Santo no interior dele. O Espírito Santo é o que dá o oxigênio para que ele mergulhe nessas águas profundas e escuras, sem que ele se afogue, sem que ele se perca, sem que ele morra. Nós estamos no mundo, o mundo não pode estar em nós. É mais ou menos, a gente dá os mesmos exemplos sempre, é Daniel na Babilônia. Daniel, ele viveu na Babilônia muito tempo. A Babilônia nunca entrou no coração de Daniel, irmãos. Incrível. Há relatos que dizem que Daniel, ele morre na Babilônia, ele não volta com os exilados. Ele morre lá. Ele fica na Babilônia. E sabe o que é mais lindo? Que Daniel, ele vive o tempo inteiro na Babilônia. Ele era o conselheiro dos reis ímpios. Ele era visto como um homem de Deus. Ele era visto como um homem de sabedoria. E diz que 3 vezes ao dia Daniel dobrava os seus joelhos, abria janelas em direção a Jerusalém e orava a Deus abençoando Jerusalém. Ele não se desviou, irmãos. Veja bem, não é desculpa você estar em um lugar cheio de ímpios e se tornar um ímpio. Não é. Não é, porque Daniel não se tornou, José não se tornou. José viveu no Egito e o Egito nunca entrou no coração de José. Não é desculpa estarmos no mundo, irmãos. Não, pastor, mas o ambiente que eu trabalho é muito ímpio, eu estou me deixando levar. Se há muito ímpio lá, você deveria ser a luz naquele ambiente, irmãos. Você deveria ser a pessoa que evangeliza lá. Veja bem, o mundo não pode entrar no nosso coração. Nós estamos nele fisicamente, mas não estamos nele espiritualmente. Todo cristão verdadeiro, ele possui o Espírito Santo. Todo cristão verdadeiro, ele tem o Espírito Santo. E é pelo poder do Espírito Santo, irmãos, que nós vencemos esse mundo. É pelo poder do Espírito Santo que nós vencemos as tentações. É pelo poder do Espírito Santo que nós avançamos. É pelo poder do Espírito Santo que nós sobrevivemos a esse mundo cruel, irmãos. Paulo, ele descreve os seus leitores, os leitores de sua carta, como fiéis seguidores de Jesus. Ele diz: escreva esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus. Eles eram santos e fiéis. Eles eram aqueles que haviam depositado a sua fé em Cristo. Eles eram aqueles que haviam recebido a salvação. Veja bem, os fiéis são todos aqueles que confiam em Cristo. Todos aqueles. E veja bem, todos aqueles que são fiéis também são santos. Todos. Todo aquele que é fiel é santo, e todo aquele que é santo é fiel. Essas duas coisas andam juntas. Fidelidade e santidade são duas coisas que caminham juntas. A terceira coisa que Paulo vai falar depois de falar à congregação, Paulo, ele vai orar em favor da igreja de Éfeso e do povo de Éfeso. Olha o que vai dizer o verso 2. Vai dizer assim: que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Paulo, ele faz aqui uma espécie de oração, de súplica, dizendo: olha, que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Olha o que Paulo fala aqui, ele fala de graça e paz, da parte de Deus Pai, tanto da parte de Deus Pai, como do Senhor Jesus Cristo. Ele fala de duas coisas muito importantes. Ele fala de graça e fala de paz.
O que é graça? A graça indica a iniciativa salvífica e gratuita de Deus. E o que é paz? A paz é o resultado da graça. Veja bem, todos aqueles que foram alcançados pela graça, eles recebem a paz de Deus que excede todo entendimento. A graça indica a iniciativa salvífica e gratuita de Deus. A graça é como se fosse uma árvore. A graça é a raiz, a paz é o fruto. Graça e paz são coisas que andam juntas. E veja bem, graça e paz, elas não provêm de nenhum homem. Graça e paz, elas não provêm de nenhuma igreja. Graça e paz, elas provêm somente de Deus. Sabe quem pode derramar graça sobre a vida de uma pessoa? Deus. Nem um pastor, nem um pregador, nem uma igreja pode derramar graça sobre a vida de uma pessoa. Nem um pastor, nem um pregador, nem uma igreja pode derramar paz sobre o coração de uma pessoa. Somente Deus derrama graça e paz sobre a vida do seu povo. Isso não provém de homem algum. Isso não provém de instituição alguma. Graça e paz, elas procedem de Deus. E essa paz, irmãos, que Paulo fala aqui, essa paz é o sorriso de Deus, que se faz presente no coração dos redimidos. Sabe? Essa paz é o sorriso de Deus, que se faz presente no coração daqueles que foram comprados. É a segurança da reconciliação por meio do sangue de Cristo. É a verdadeira integridade e prosperidade espiritual. Veja bem, irmãos, aonde está a verdadeira prosperidade? Está em ser alcançado pela graça de Deus. Pastor, quem são as pessoas mais prósperas do mundo? Aquelas que foram alcançadas pela graça de Deus. Ali estão pessoas prósperas. Ali estão pessoas que elas possuem a paz que Deus Ele derrama. Quando nós falamos de paz, o que nós pensamos? Se Deus vai me dar paz, significa que eu não vou mais ter problema. Significa que eu não vou mais passar por tribulação. Tem muitas pessoas que acham que vão vir para a igreja e os problemas delas vão acabar. Elas nunca mais vão sofrer, elas nunca mais vão chorar, elas nunca mais vão ter perda, elas nunca mais vão ter problema financeiro, nunca mais vão ficar doente, vai dar tudo certo. Não, irmãos. A paz que Deus dá não significa que você está livre das tribulações. Você vai ter bastante, porque Jesus disse que no mundo tereis aflições. Não significa que você nunca mais vai ter problema, você vai ter, eu vou ter, todos nós vamos ter. Nós estamos num mundo que está debaixo de pecado. A paz que a Bíblia ensina não é uma paz que ela acaba ou traz ausência de tribulações, que ela acaba com a dificuldade, que ela acaba com as aflições, não. A paz que a Bíblia ensina, ela se relaciona com o supremo bem do homem. Isto é, tudo aquilo que faz com que a vida seja verdadeiramente digna de ser vivida. Pastor, o que é a paz cristã? A paz cristã é algo absolutamente independente das circunstâncias externas. Pastor, qual que é a paz cristã? A paz cristã, ela não depende do que está acontecendo aqui fora. As circunstâncias externas, elas não mudam o coração de um cristão. Veja bem, pode estar dando tudo errado aqui fora, e a paz de Deus não significa que vai dar tudo certo aqui fora, mas significa que mesmo tudo dando errado aqui fora, aqui dentro nós ainda temos paz. Aqui dentro ainda nós temos a confiança de que Deus está nos cuidando. Aqui dentro nós ainda temos a esperança de que Deus Ele está na direção de todas as coisas. A paz bíblica não é que os seus problemas acabaram, não. Não, agora você vai vir para a igreja e vai parar de sofrer. Não, deixa eu falar para você. Talvez você vai vir para a igreja e seus problemas vão aumentar, irmão. Talvez você vai ter muita dificuldade quando você vir para a igreja. Talvez você vai enfrentar problemas que você talvez nunca enfrentou na vida. Talvez as suas tribulações, elas vão se multiplicar de uma forma que nunca se multiplicaram. E talvez você vai pensar como muitos crentes pensam: poxa, eu vim para a igreja, cara, estou lá, estou servindo a Deus, eu estou orando, estou lendo a Bíblia, eu contribuo financeiramente, eu sirvo na igreja, eu não estou mais pecando e está dando tudo errado para mim. Um dia eu fui lá e disseram que a minha vida ia mudar e parece que as coisas só pioraram. E talvez isso seja verdade. Talvez as coisas pioraram para você quando você veio para a igreja. Por quê? Porque agora você tem oposição, irmãos.
Sabe, agora você tem um inimigo que não quer você aqui. Agora você tem alguém que está sempre tentando afastar você da presença de Deus, do congregar, da família de Deus. E sabe o que isso significa? Que o problema aqui fora vai continuar, mas que aqui dentro, se a graça de Deus alcançou você, vai ter paz para enfrentar esses problemas. Esses problemas não vão tirar seu sono, eles não vão tirar sua tranquilidade. Essa é a paz que excede todo o entendimento, irmãos. Essa é a paz que nós temos, a paz que nos faz enfrentar os problemas dando glória a Deus, a paz que nos faz passar pelas lutas dando glória a Deus. E é essa paz que Deus Ele quer derramar sobre os nossos corações, irmãos. Uma paz que não nos ausenta das circunstâncias externas. A quarta e última coisa que Paulo vai falar nessa introdução à carta é sobre o objetivo da carta, que está no verso 3. Olha o que vai dizer. Vai dizer assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Então Paulo aqui vai começar a falar sobre o objetivo da carta. Nós vamos dar continuidade nas próximas semanas falando sobre a sequência disso aqui. Qual que é o propósito eterno de Deus, o que Deus Ele fez, o que Deus está fazendo, o que Jesus fez, o que o Espírito Santo está fazendo. Paulo ele vai falar sobre o objetivo dessa carta. E veja bem, ele escreve essa carta para falar que a igreja é um povo muito abençoado. Sabe o que ele vai falar na sequência desse texto? Sobre as riquezas do cristão em Cristo, sobre as riquezas que o crente tem em Cristo, sobre as gloriosas riquezas. E sabe o que ele está dizendo? A igreja é um povo muito abençoado. A igreja é um povo muito abençoado, irmãos, muito abençoado. É um povo rico. A igreja é um povo rico do que o dinheiro não pode comprar. A igreja é um povo rico do que o dinheiro não pode pagar. Veja bem, dinheiro pode pagar tudo, mas o que a igreja é, o dinheiro humano não pode comprar. E Paulo está escrevendo essa carta aos Efésios para falar dessa riqueza do cristão em Cristo. O cristão ele é rico em Cristo, irmãos. Ao falar das excelentes bênçãos do Senhor ao seu povo, Paulo ele entra em um estado de adoração, irmãos. Quando Paulo vai dizer aqui, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele entra aqui numa doxologia, irmãos. Ele entra em adoração, sabe? É como se ele entrasse num êxtase espiritual. Ele está falando de algo profundo e ele irrompe em adoração dizendo: todo louvor seja dado a Deus, Pai de Jesus Cristo. Ele é bendito, Ele é santo, Ele é maravilhoso. É semelhante ao que ele faz em Romanos 11, quando ele vem falando da eleição do povo de Israel, da eleição do povo de Deus, e aí ele rompe em doxologia dizendo: ó, a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, tão insondáveis são os teus juízos, tão inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Paulo está adorando. Quando Paulo diz todo louvor seja dado a nosso Deus e Pai, Paulo está aqui adorando a Deus, irmãos. Ele começa a falar das coisas profundas de Deus, ele começa a falar das riquezas insondáveis de Deus, e ele irrompe em adoração. Eu não sei se você já passou por isso, irmão. Sabe, você está lendo a Bíblia ali, meditando nela, e daqui a pouco você lê algo e você diz: meu Deus, como Deus é grande, como Deus é maravilhoso. Você estende a mão e diz: meu Deus, obrigado Jesus, obrigado porque Tu me salvou, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua igreja, obrigado pelo Teu Espírito. Sabe quando você está ali, lendo as Escrituras, lendo sobre Deus, e daqui a pouco seu coração se quebranta diante de Deus e você irrompe em adoração? Assim Paulo ficou aqui, irmãos. Ele vem falando das riquezas insondáveis de Cristo. Ele vai falar das riquezas que o cristão tem em Cristo. Então ele irrompe em adoração dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é bendito. Essa palavra bendito, ela é usada na Bíblia somente para falar de Deus. Ela é usada exclusivamente para falar a respeito da pessoa de Deus. A palavra bendito aqui, ela não é usada para mais ninguém, somente para Deus. Deus é bendito. Nosso Deus é um Deus bendito, irmãos. Ele é um Deus santo.
E todas as vezes que nós começamos a falar, eu não sei você, irmãos, mas hoje à tarde eu estava falando, estava lá estruturando o esboço do sermão, escrevendo, monta, bota o ponto para lá, bota isso aqui, bota aquilo lá, e falando sobre santidade, lendo sobre santidade, que Deus escolheu um povo santo, que Deus chamou um povo santo, que Deus separou um povo santo. E daqui a pouco meu coração se quebrantou diante de Deus, irmãos. Eu disse: obrigado, Jesus, porque Tu me salvou. Obrigado porque o Senhor me separou, Jesus. Olha só, Jesus, tem milhares de pessoas nesse mundo, e aprove ao Senhor me separar desse mundo pecaminoso para viver uma vida diferente para Ti, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu Te amo, eu Te adoro. Tu és santo, Jesus. Tu és um Deus maravilhoso. Se o nosso coração não se quebranta com a palavra de Deus, irmãos, mais, ou nós morremos, ou o pecado endureceu nosso coração demais. Se nós não nos quebrantamos mais com a pregação do Evangelho, se nós não sentimos mais a graça de Deus, irmãos, quando estamos lendo, ouvindo, orando, talvez nós precisamos nos arrepender, irmãos, e dizer para Deus: Deus, eu quero irromper em adoração a Ti de novo, Senhor. Eu quero ter prazer na Tua lei quando eu escutar ela. Deus, eu quero ser tocado pelo Teu Espírito quando a Tua palavra estiver sendo pregada, quando eu estiver lendo ela nas minhas manhãs, nas minhas noites, nas minhas madrugadas. Deus, eu quero voltar, Senhor, eu quero voltar a sentir o que eu sentia antes. Talvez o meu coração se endureceu, eu preciso de novo, Senhor, provar da Tua graça, provar do Teu amor, provar da Tua presença. Paulo, quando ele vai falar das riquezas insondáveis de Deus, ele irrompe em adoração, ele irrompe em louvor a Deus, irmãos. No Novo Testamento a palavra bendita é usada somente com referência a Deus. Veja bem, só Deus é digno de ser bendito. Só Deus, irmãos. Somente Deus é digno de ser bendito. Os homens, eles são benditos quando recebem as bênçãos de Deus. Deus, ele é bendito quando é louvado por tudo que gratuitamente confere ao homem e ao seu mundo. Somente Deus é bendito. E sabe o que nós devemos fazer? Nós devemos louvar a Deus, porque Ele é um Deus bendito, porque Ele gratuitamente nos deu o que nós não merecíamos, porque Ele gratuitamente, não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras, não por aquilo que fazemos de bom, pela Sua graça, Ele nos deu o que nós não merecíamos. Veja bem, Deus é bendito. Acima de tudo, Deus é bendito como Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é bendito acima de tudo como Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos é revelado através de Cristo, que como Filho é a imagem perfeita do Pai. Há três coisas, irmãos, que nós precisamos destacar aqui a respeito das bênçãos de Deus. Há três coisas que precisam ser destacadas. A primeira delas, a fonte das bênçãos. A fonte das bênçãos. Efésios 1, na parte A do versículo 3, diz assim: todo louvor seja dado a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, Deus o Pai nos tornou rico em Jesus Cristo. Você é rico, irmão. Veja bem, você é rico. Você é rico do que o dinheiro não compra. Você é milionário. Não, pastor, mas a minha conta está no vermelho. Mas você é rico. Você é rico em Jesus Cristo. Deus o Pai nos tornou ricos, irmãos. Nós somos ricos em Jesus. Quando nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus. Nascemos ricos. Veja bem, nós já nascemos ricos. Essa riqueza nós não trabalhamos para conquistar. Veja bem, você está trabalhando e conquistando. Você quer conquistar as suas riquezas, os seus bens, e não tem problema nisso. Essa riqueza material, ela pode ser fruto do seu esforço humano, mas as riquezas espirituais, elas não são fruto do seu esforço humano. Elas são frutos da graça de um Deus bendito. Quando você nasce de novo, você passa a fazer parte da família de Deus. Você já nasce herdeiro das coisas de Deus. Você já nasce rico, irmãos. Por meio de Cristo, temos parte nas riquezas da graça de Deus. Veja bem, nós somos ricos e nós temos parte das riquezas da graça de Deus, na glória de Deus, na misericórdia de Deus e nas insondáveis riquezas de Cristo. Nosso Pai Celestial não é pobre, irmãos. Ele não é pobre.
Nosso Pai Celestial, Ele é rico, e Ele nos tornou ricos em Seu Filho Jesus Cristo. Veja bem, não estou falando de riqueza material, não estou falando de riqueza, ainda que Deus nos abençoe materialmente. As riquezas que Paulo se refere, que eu estou me referindo, são riquezas espirituais. Para você que acompanha, eu gosto de olhar esporte, por isso que eu sempre linko ao futebol, porque eu olho esporte. Você está vendo lá, quem conhece, né? O Messi é o melhor do mundo, e o Messi vai sair do Paris Saint-Germain e provavelmente vai jogar na Arábia. E os caras estavam falando do salário do Messi essa semana, tantos bilhão por ano, tantos bilhão por mês, tantos mil por semana, e mais tantos mil por dia. E, meu Deus, irmão, ele ganha mais de 1.000 por hora, eu acho, irmão. E você diz, é absurdo o salário que ele ganha. É absurdo, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Só que veja bem, todo o dinheiro que o Messi ganha, ou o salário que ele pode ganhar, isso aí é mixaria comparado à riqueza que nós cristãos temos em Cristo Jesus. É mixaria, é nada, sabe? É nada. Não, pastor, mas é muito dinheiro. Comparado ao que nós temos em Cristo, é nada. Não significa nada. É papel, é número na conta do banco. As riquezas que um cristão ele tem em Cristo, irmãos, ela é superior a qualquer riqueza. As riquezas que um cristão tem em Cristo são riquezas espirituais, e a fonte dessas bênçãos é o bendito Deus, o nosso Pai. A segunda coisa que nós precisamos destacar aqui é a abrangência de nossas bênçãos. A parte B do versículo 3 vai dizer assim: que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais. Deus é a fonte das bênçãos. Essas bênçãos, ela tem uma abrangência. Nós temos toda sorte de bênçãos espirituais. Então veja bem, somos ricos espiritualmente, recebemos as bênçãos espirituais. No Antigo Testamento, o povo tinha as bênçãos materiais como recompensa por sua obediência. Então o povo era abençoado por sua obediência. Então eles faziam tudo certinho para serem abençoadinhos por Deus. E tem crente hoje que quer fazer tudo certinho, e ele diz: olha Deus, estou fazendo tudo certinho, agora o Senhor tem que me abençoar. Olha Deus, estou vivendo minha vida regradinha, agora o Senhor tem que me abençoar. Esse era o padrão do Antigo Testamento. Bênção por merecimento, bênção por dignidade, bênção por mérito próprio. No Novo Testamento nós somos abençoados pela graça de Deus, porque entendemos que não merecemos nada. Sabe por que Deus te abençoa? Porque Ele quer, não porque você merece, não porque você faz as coisas certas. Não, mas pastor, eu oro, eu tenho vivido uma vida reta e digna. Mas Deus não está abençoando você porque você faz tudo certo, porque Ele não precisa abençoar. Você fazer tudo certo deveria ser uma obrigação sua. Quando Deus nos abençoa, Ele nos abençoa unicamente pela sua graça. Não há mérito em nós, irmãos. Veja bem, Deus não é um Deus que trabalha com a meritocracia, porque Ele não encontra nada de bom em nós, seres humanos. Isaías vai dizer que as nossas justiças são como trapo de imundícia, são como nada diante de um Deus que é santo. As bênçãos de Deus, elas chegam a nós unicamente pela sua graça. Hoje o Pai nos deu todas as bênçãos do Espírito, tudo o que precisamos para ter uma vida cristã bem sucedida e gratificante. É isso que nós recebemos. O que são as bênçãos espirituais, pastor? As bênçãos espirituais que Paulo diz aqui, elas podem ser traduzidas também como as bênçãos do Espírito. E essas bênçãos do Espírito, ou bênçãos espirituais, são tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida cristã digna e gratificante aqui nessa terra. É isso que Deus nos deu, a capacidade de viver uma vida cristã digna, bem-sucedida e gratificante. E quando Deus nos dá as bênçãos do Espírito, ou as bênçãos espirituais, Deus está querendo nos dizer algo que talvez nós precisamos prestar atenção. Sabe o que nós precisamos entender, irmãos? Que o espiritual é mais importante que o material. O espiritual é mais importante que o material.
E muitas vezes nós estamos dando uma relevância exagerada para o material e nos esquecendo do espiritual. Nós recebemos todas as bênçãos espirituais. O material ele é importante, ele tem o seu lugar, mas a sua vida espiritual ela é muito mais importante do que a sua vida material. Oxalá se você se dedicasse a Deus como se dedica ao seu trabalho. Oxalá se você se dedicasse ao serviço ao Senhor como se você se dedica na sua empresa. E não estou dizendo aqui que você não deve ser um ótimo funcionário, porque você deve trabalhar para a glória de Deus. O que estou dizendo aqui é que talvez você não está fazendo o mesmo para Deus na sua vida espiritual. Você ora na mesma proporção que você se dedica ao seu trabalho? Você lê as Escrituras na mesma proporção que você se dedica a ganhar dinheiro? Eu sempre digo isso, irmãos. Se você tivesse que levantar às 3 da manhã para ganhar 100 mil reais por mês, você levantaria? Com certeza. Se você tivesse que levantar às 3 da manhã para ler a Bíblia e orar antes de ir trabalhar, você se levantaria? Talvez não. Posso ouvir um amém? Essa é a hora que você diz amém. E que você fala que nem nas igrejas pentecostal. Fala, Deus! Essa é a hora. O que é mais importante para você? O material ou o espiritual? Pastor, mas eu tenho que... Não, você tem que. Veja bem, você tem que ser o melhor funcionário da sua empresa. O melhor. Você tem que ser o mais dedicado, o mais compromissado com o horário. Você tem que ser aquele que mais testemunha o Evangelho lá através da sua vida prática. Você tem que ser o melhor funcionário da empresa. E veja bem, você vai passar por puxa-saco. Não dá bola, seja o melhor funcionário. É para isso que Deus te chamou. Lá no seu trabalho, você é o melhor funcionário daquela empresa. Ninguém pode ser melhor que você lá. Não pode, um ímpio não pode ser um melhor funcionário que você. Você tem que ser o melhor funcionário da sua empresa. Se dedique, trabalhe onde você está, testemunhe do Evangelho. O que eu estou dizendo aqui é que na mesma proporção que você cuida daquilo que traz retorno material para você, você deve cuidar daquilo que traz retorno espiritual para você. O espiritual ele vem antes do material. O espiritual ele é mais importante do que o material. E talvez nós estamos nos preocupando com o material. Estamos despreocupados com o espiritual. A terceira coisa que Paulo que nós precisamos olhar aqui, a abrangência das nossas bênçãos. E a terceira, a esfera das bênçãos, que vai dizer ainda lá no fim do versículo 3, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais, nos domínios celestiais. Nossas bênçãos se encontram nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Elas estão em Cristo Jesus. As pessoas não convertidas, é o que eu estava falando aqui agora. As pessoas não convertidas estão interessadas primeiramente nas coisas terrenas, porque esse é o lugar que elas vivem. Sabe por que as pessoas não convertidas elas se interessam por aquilo que é da terra? Porque elas estão na terra. A terra é o lugar delas. A terra é o mundo delas, então elas se preocupam com as coisas da terra. Sabe o que Jesus vai dizer? Que elas são filhas desse mundo. Lucas 16:8 vai falar sobre isso. Sabe o que Jesus vai dizer? Jesus vai dizer que a vida do cristão ela está no céu. A nossa vida está no céu. Filipenses 3:20 vai dizer que a nossa cidadania está no céu. Sabe o que Lucas 10:20 vai dizer? Que o nosso nome está no livro da vida. Os discípulos voltam depois de pregar, expulsar demônios, curar, e eles dizem: olha Jesus, os espíritos eles se submeteram ao teu nome, as pessoas foram curadas, os espíritos saíram, meu Deus, foi um avivamento. Jesus diz: ei, calma, não se alegrem por essas coisas, se alegrem porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. A vida de um cristão, a sua cidadania está no céu, irmãos. O seu nome está escrito no livro da vida. O seu Pai está no céu. Ele está lá, sentado no seu alto e sublime trono. A vida de um cristão não está na terra. Ela não está nas coisas da terra. Todas as bênçãos recebidas são em Cristo. Elas estão em Cristo.
nos domínios celestiais. Essa ideia aparece não menos que 12 vezes. Sabe o que nós vamos ver? Você vai ver que desde o versículo 3 até o versículo 14, por 12 vezes, o termo em Cristo vai ser citado. E Ele nos elegeu nele, e Ele nos redimiu nele, e Ele nos salvou nele. Esse termo ele aparece 12 vezes nos primeiros versículos dessa carta. Veja bem, os crentes são fiéis em Cristo, os crentes são escolhidos em Cristo, os crentes são feitos herança em Cristo, são selados em Cristo, eles recebem a graça em Cristo, eles têm a redenção em Cristo, e assim por diante. A vida dos cristãos a vida do cristão está erguida acima das coisas passageiras. Ela está acima das coisas desse mundo. Ela está nos céus, irmãos. Um cristão, ele não está limitado às coisas materiais, porque ele sabe que vai se dissipar. As nossas bênçãos estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Veja bem, vida nesse instante, nesse instante que nós estamos aqui, irmãos. Vida nesse instante, se é vida em Cristo, é nas regiões celestes. Há riquezas maravilhosas em Cristo para o seu povo. E nós vamos ver isso a partir do domingo que vem. Nós vamos falar domingo que vem sobre a primeira riqueza que os cristãos têm em Cristo. E a primeira riqueza que os cristãos têm em Cristo é que Cristo nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. E nós vamos falar da eleição de Cristo antes da fundação do mundo, irmãos, que é uma riqueza insondável e gloriosa. A partir do próximo domingo nós vamos falar sobre as riquezas que o povo de Deus tem em Cristo. Nós vamos falar sobre eleição, sobre adoção, sobre redenção. Vamos falar das coisas que o Senhor fez em nosso favor. Há riquezas maravilhosas, irmãos, para o seu povo. Paulo, ele introduz essa carta falando sobre essas 4 coisas. E aqui, irmãos, 5 coisas que nós podemos aprender com a saudação de Paulo à igreja de Éfeso. 5 coisas que nós podemos aprender e praticar e compreender para as nossas vidas, apenas esses 3 versículos de introdução. A primeira delas: Deus é quem escolhe e usa os seus servos. Veja bem, quem escolhe é Deus. É Deus quem escolhe seus servos, é Deus que levanta os seus servos, é Deus que capacita os seus servos. Deus escolheu Paulo, um perseguidor da igreja, um homem mau, irmãos. Ele escolheu Paulo e usou Paulo da forma que ele aprove. Veja bem, preste atenção aqui em mim. Talvez você está aqui hoje, irmão, e você sabe que você foi escolhido por Deus para algo especial. Você sabe que tem uma chamada de Deus sobre a sua vida. Você sabe que Deus te chamou para uma obra específica. Você sabe que Deus, ele tem falado ao seu coração, falado à sua vida, testificado através do Espírito. Você sabe que assim como Deus chamou Paulo, Ele também chamou você. Então veja bem, se você sabe que Deus lhe chamou, dê uma resposta a esse chamado. Se levante, vá fazer o que Deus lhe chamou para fazer. Alguém com um chamado sentado na cadeira não cumpre o chamado. Se você sabe que tem um chamado de Deus, se levante hoje aqui, irmãos, para cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida. É Deus quem chama, é Deus quem escolhe, é Deus quem usa os seus servos. A segunda coisa que nós podemos aprender aqui: o povo de Deus é um povo santo e fiel. Sabe o que nós aprendemos nessa introdução aqui de Paulo? Que o povo de Deus é um povo santo e fiel. Como povo escolhido de Deus, viva em santidade, viva em fidelidade àquele que te salvou. Você é o povo santo que está aqui hoje, irmão. E como povo santo, você deve viver em santidade, viver em fidelidade. Viva segundo a forma que Deus lhe chamou. A terceira coisa que nós podemos aprender aqui: o povo de Deus é um povo santo que está vivo, que vive, que não está morto. O povo de Deus é um povo santo que vive. Você foi separado por Deus para viver uma vida diferente, meu irmão. Se puder entrar com o louvor para mim. Você foi chamado por Deus para viver uma vida diferente.
Eu vou repetir para você: você foi chamado por Deus para viver uma vida diferente. O seu modelo não é nenhum ímpio. Não, mas aquela pessoa me inspira. Se ela não é cristã, ela não pode te inspirar. Porque se ela é uma ímpia, se ele é um ímpio, e a inspiração da sua vida, tem alguma coisa errada. Não, irmãos. Você é um santo que vive. Você foi chamado para viver uma vida diferente. A sua inspiração são pessoas santas. A sua inspiração são homens santos. A sua inspiração são mulheres santas. A sua inspiração são os homens da Bíblia, são santos que vivem hoje. Ímpios não podem ser a nossa inspiração. Ímpios não podem ser o nosso. Não, mas ele é legal, pastor, ele é legal, mas ele não é legal para ser o seu modelo, porque ele não vive uma vida santa. Não, pastor, mas ela é legal, ela tem uma ideia legal, mas se ela não vive uma santa, ela não é um modelo para você. Veja bem, você não pode seguir um modelo ímpio e achar que vai viver uma vida santa. Você não pode viver nas práticas dos ímpios e achar que vai viver uma vida santa. Você precisa saber que você é alguém santo, que foi separado por Deus para viver uma vida diferente. Veja bem, não se rebaixe em querer viver uma vida de ímpio quando Deus te chamou para viver uma vida em santidade. Quando você se rebaixa, irmãos, para viver no padrão dos ímpios, você está menosprezando a graça e a glória de Deus. É melhor, irmãos, viver uma vida santa e ser, irmãos, repudiado pelas pessoas desse mundo, do que viver uma vida ímpia e ser repudiado pelo Deus Santo. Eu prefiro, irmãos, que as pessoas me odeiem, mas que elas me odeiem não porque eu sou ímpio, mas porque eu busco viver uma vida de santidade. Não ache que você vai ser cristão e você vai agradar todo mundo. Um cristão não é alguém que agrada a todos, pelo contrário, ele é alguém que desagrada a muitos. Ele é o santo. Os santos incomodam. Os santos eles são incomodativos, sabe? Um santo, quando ele chega num lugar, ele diz: ó, chegou o santão, chegou o crente, chegou da Bíblia, chegou o aleluia. O problema é que nós não queremos mais ser denominados assim. Nós queremos dizer: chegou o meu colega legal, a minha amiga legal. Não. Os santos, onde chegam, eles incomodam, sabe? A presença deles incomoda, a vida deles incomoda, o testemunho deles incomoda, a forma com que eles vivem incomoda. Um santo não agrada, irmãos, os ímpios. Um santo desagrada os ímpios. Ele está desagradando esse mundo, ele está desagradando as pessoas desse mundo. Veja bem, não queira ser alguém benquisto por todos. Se você é um crente, não serás. Você vai ser odiado por muitos. E fique feliz por isso. Agradeça a Deus por isso. Foi para isso que Deus nos chamou, irmãos, para uma vida de santidade. Nós somos o povo santo que vive. A quarta coisa que podemos aprender aqui, com essa introdução de Paulo, é que Deus concede graça e paz a seus escolhidos. Sabe o que nós aprendemos? Que graça e paz vem de Deus. Que homem nenhum dá graça, que pessoa nenhum dá graça. Veja bem, você não é salvo pelas suas próprias obras, você não é salvo pelo seu mérito próprio, você não é alguém que foi separado porque é bom, você é alguém que foi separado porque Deus, pela sua graça, te escolheu, meu irmão. Sabe por que você é um santo? Porque Deus te escolheu. Sabe por que você é o povo santo e fiel? Porque Deus escolheu você pela sua graça. Ele concede graça e paz aos seus escolhidos. Deus, Ele tem os seus, irmãos. Deus, Ele tem o seu povo escolhido nessa terra. E aos seus escolhidos Ele concede graça e paz. Essas bênçãos não provêm de nenhum outro lugar, apenas de Deus. E deixa eu falar para você, o Deus que concede graça está aqui hoje, irmãos. Ele está aqui derramando graça sobre o coração de pessoas quebrantadas, contritas, pessoas que precisam se arrepender dos seus pecados. Deixa eu falar para você, a graça de Deus para a sua vida aqui essa noite, meu irmão. A graça de Deus a ser derramada sobre a sua vida, a graça de Deus a ser derramada sobre o seu coração, a perdão para os seus pecados, a remissão para a vida que você tem levado. A graça de Deus está aqui. O Deus que concede graça se faz presente nas nossas vidas e no meio da sua igreja. Você não encontra graça em nenhum outro. Deus concede graça ao seu povo, Ele concede graça aos seus escolhidos.
A quinta e última coisa que nós aprendemos com as palavras iniciais de Paulo é que o espiritual é mais importante que o material. O espiritual é mais importante que o material. Deus, o nosso Pai, deu todas as bênçãos do Espírito ao seu povo. Veja bem, tudo o que precisamos para ter uma vida cristã bem-sucedida, gratificante, nós recebemos de Jesus. Pela graça Ele nos deu, pela graça Ele nos capacitou, pela graça nós recebemos dEle, irmãos, todas as bênçãos do Espírito. Nós podemos viver uma vida cristã bem-sucedida, nós podemos viver uma vida cristã gratificante. Deus nos concedeu todas as bênçãos. Deixa eu falar para você, não há desculpa para você viver uma vida de qualquer forma. Não há desculpa, não há desculpa, não encontre culpados para que você viva uma vida de qualquer forma. Se você está vivendo uma vida de qualquer forma, se arrependa hoje aqui, meu irmão. Abrace o que você recebeu do Espírito e vá viver uma vida cristã bem-sucedida, gratificante, que glorifica a Deus. Você é um santo que vive. Na igreja estão os santos que vivem. Nós não estamos mortos, nós não vamos ser canonizados quando morremos. Nós somos santos hoje. Nós somos o povo de Deus escolhido hoje, irmãos. E nós temos que nos alegrar por isso. Porque Deus nos escolheu, porque Deus nos separou, porque Deus nos colocou à parte desse mundo, irmãos. É motivo de alegria para nós. Sabe como nós deveríamos estar hoje aqui alegres, com o coração cheio de gratidão, falando como Paulo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é bendito, Deus é santo. Obrigado, Deus, porque o Senhor me separou, porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor me salvou. Obrigado. Nós deveríamos nos alegrar por tão grande salvação, meus irmãos. Nós deveríamos nos alegrar por tão grande sacrifício. Hoje nós vamos encerrar ceando, nos alegrando, porque a ceia do Senhor aponta para a graça de Deus para conosco, pecadores. É isso que nós vamos fazer essa noite, irmãos. Os santos que vivem, embora não deixam de pecar, se arrependem dos seus pecados, buscam viver em santidade diariamente. Você é uma pessoa santa, separada por Deus. Viva em santidade, meus irmãos. Vamos encerrar essa noite ceando, nos alegrando diante do nosso Deus. Se você puder, se coloque de pé, querido. Que você não perca os próximos domingos, irmãos. Nós vamos falar de assuntos aqui tão abençoadores, tão profundos, que vão nos levar a quebrantamento, a arrependimento. Que você se faça presente, que você traga pessoas aqui para ouvir o Evangelho, irmãos, para ouvir a pregação do Evangelho, pessoas que podem ser salvas pela mensagem de Cristo, pessoas paradas por Deus através da pregação. Nós vamos ceiar essa noite, irmãos, ceiar com o nosso coração quebrantado e contrito diante de Deus. Nós temos aqui essa noite a oportunidade, nos arrependemos dos nossos pecados, e é isso que nós vamos fazer como igreja antes de ceiar. Nós vamos pedir perdão para o Senhor, nós vamos colocar as nossas dificuldades, os nossos pecados, lançar eles aos pés da cruz hoje aqui. Nós vamos chorar pelos nossos e vamos nos alegrar por tão grande salvação. A ceia é esse misto, irmão, sabe? Um misto de quebrantamento e tristeza pelo pecado, cria por tão grande salvação. A ceia é esse momento em que nós, porque muitas vezes entristecemos ao Senhor com os nossos pecados, mas nos alegramos porque a graça e a misericórdia deles nos alcançou. Que nós possamos essa noite ceiar com o nosso coração diante de Deus, fazendo isso com clareza de coração e de mente. Nós vamos orar. Os irmãos vão passar o pão e a ceia. Você vai pegar o seu pão, o seu cálicezinho, feche os seus olhos. O louvor vai ser ministrado e você tem esse tempo para falar com Deus, para se arrepender dos seus pecados, para clamar por misericórdia, para que depois você ceie com o seu coração quebrantado diante do nosso Deus. Estenda sua mão para cá. Senhor, nós queremos orar esta noite, Senhor. Orar, Senhor,
Senhor, te pedir que o Senhor abençoe, Senhor, o teu povo que aqui está. Esse momento em que nós vamos celebrar a morte e ressurreição do Senhor, Pai. Que esse pão que nós vamos, Senhor, partir essa noite simbolize o teu corpo, Senhor, que foi partido naquela cruz. Que esse suco, Senhor, que esse cálice represente o teu sangue, que foi derramado para a remissão dos nossos. Que nós façamos isso essa noite em memória do Senhor, Pai. Com o coração quebrantado diante de Ti, Senhor. Assim nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Assim que você pegar o seu pão e o seu cálice, irmão, feche e ore ao Senhor por um instante. Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou. Aproveite esse momento, coloque a sua vida totalmente diante do Senhor. Certamente você precisa se arrepender, clamar por misericórdia. Esse é um momento, irmão. Se lance aos pés de Jesus, lance o seu coração aos pés dele. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, oh, Ele me ama. Se você puder, estenda o seu pão para cima, querido. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz o seguinte: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu-o e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Você pode participar do pão nesse momento, querido. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se você puder, estender o seu cálice também. É um oceano. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, até adormece. Que nós possamos essa noite comer do pão e beber do cálice com o coração totalmente
exposto diante do Senhor, diante de confissão de pecados diante dele, que nós possamos fazer isso com temor e tremor ao Deus que é santo, em reverência ao Deus que entregou a sua vida por nós naquela cruz. Você pode participar nesse momento do cálice, querido. Somos sua herança e Ele é nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, se você puder nesse momento afogando, fechar os seus olhos por um instante, estender as suas mãos. O céu se une. Nós vamos ter um tempo de adoração, de gratidão ao Senhor aqui para encerrar o culto dessa noite. Em meu peito, se você puder, feche seus olhos. Alguém pode desligar a luz para nós lá, por favor? Pra perder com ressentimento. Se você puder, estenda as suas mãos, querido. Nós vamos louvar ao Senhor pela sua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Ele me ama, Ele me ama. Estenda as suas mãos. Feche seus olhos por um instante. Ele me ama. Expresse a sua gratidão ao Senhor a partir desse momento. Expresse o seu louvor em gratidão, assim como Paulo irrompeu em adoração. Que nós possamos essa noite irromper em adoração, em gratidão ao Deus que nos salvou, ao Deus que derramou o seu sangue por nós, ao Deus que providenciou graça a nós, meros pecadores. Senhor, nós queremos te louvar por essa noite, Senhor. Nós queremos te louvar pela tua graça, te louvar pela tua misericórdia, Senhor. Senhor, nós somos gratos por tão grande salvação, somos gratos por tão grande redenção. Senhor, nós somos gratos porque o Senhor nos escolheu, nos separou como teu povo santo, nos separou como teu povo fiel, Senhor. Obrigado pela tua graça, Senhor. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado por tão grande amor, Senhor. Nós te louvamos essa noite, Jesus. Nós nos rendemos em adoração, em clamor a ti, Senhor. Nós declaramos obrigado, Jesus. Tu és bom, Tu és santo, Tu és grande, Senhor. Nós somos gratos a ti, Jesus. Somos gratos pelo teu sacrifício perfeito, Senhor. Que o Senhor perdoe-nos essa noite. Que a tua graça nos cubra uma vez mais. Que a tua graça nos enche uma vez mais. Que a tua presença nos renove uma vez mais, Senhor. Sim, Senhor, que nós vivamos, Senhor, de forma santa, que nós vivamos uma vida separada a Ti, Senhor, que nós sejamos o Teu povo santo aqui nesse lugar, Senhor. Queremos Te honrar essa noite, Senhor. Nós queremos Te honrar essa noite, Jesus. Te louvar. Bendito é o Teu nome, Senhor. Tu és um Deus bendito. Tu és um Deus santo. Tu és um Deus grande. Tu és um Deus bom. Obrigado pela tua graça, Senhor. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado pela tua salvação para conosco. Obrigado, Senhor. Tu és adorado. Bendito é o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito aquele que vive para todo sempre. Bendito ao Deus que é santo. Nós te louvamos essa noite, Jesus. Tu és adorado, exaltado e engrandecido, Senhor. Tu és santo, nós te louvamos, nós te adoramos. Que nós vivamos uma vida digna, Senhor, da forma que o Senhor nos chamou. Que nós sejamos o povo santo que se dá. Que a igreja Casa na Rocha seja o povo santo a qual o Senhor fala, a qual o Senhor escolheu, Senhor. Sim, que nós venhamos a viver dessa forma, uma vida santa, uma vida separada, uma vida de piedade, de santidade a Ti. Que os homens, mulheres, jovens desse lugar sejam homens santos, mulheres santas, homens que foram chamados, escolhidos e separados por Ti, mulheres que foram chamadas, escolhidas e separadas por Ti. Sim, Senhor, nós Te agradecemos por essa noite, Senhor. Te agradecemos pela palavra, Te agradecemos pela oportunidade de podermos estar na mesa, Senhor, ceiando. Sabemos que não é por mérito, é
pela graça que estamos aqui. Somos gratos pela Tua graça. Somos alegres e contentes pela Tua graça para conosco, Senhor. Essa noite, Senhor, no nome de Jesus. Se você puder, querido, aplauda Jesus bem alto, bem alto, bem alto. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Antes de nós encerrarmos, eu quero convidar alguém para trazer a caixa da oferta para nós. Antes de nós encerrarmos, nós vamos ter um tempo de oferta. Você tem a oportunidade essa noite de dizimar, de ofertar, de contribuir com a igreja do Senhor que aqui se reúne, irmão. Se você vai fazer isso, saia do seu lugar nesse momento, traga o seu dízimo, a sua oferta e a sua contribuição para a glória do nome de Jesus. Que você seja alguém fiel também na área financeira, irmão, amém? Dizime, oferte, contribua para que a obra de Deus venha a ser feita com zelo e cuidado, que é o que nós procuramos fazer sempre aqui, ter zelo e cuidado com a obra do Senhor, com todo o dinheiro que é depositado aqui. Amém? Irmãos, antes de eu orar, depois fica corrido no final, né? No final nós vamos ter nosso tempo de comunhão, nós vamos comer, tomar um refrigerante, um chá, um café, comer um bolo. Tinha uns bolos lá atrás, lá, maravilhosos. Nós vamos ter esse tempo de comunhão, que os irmãos possam ficar aqui, irmãos, vamos participar desse tempo, ter comunhão, nos alegrar como igreja, conversar com os irmãos uns com os outros. Depois, se você quiser ir para sua casa, você tem a liberdade, o culto se encerra, nós vamos ter o tempo ali, e aí você tem a liberdade de a hora que desejar ir para sua casa fazer isso, amém? Então permaneça no final conosco, nós vamos nos alegrar. Lembrando, nós teremos a nossa janta dia 24 de junho, compre cartão, irmãos, nos ajude com as ofertas, vai ser um tempo especial, nós vamos ter aqui uma apresentação, o pessoal vai estar vindo trazer um monólogo aqui também, como forma de evangelismo para os nossos visitantes. Então esteja junto conosco, compre cartão, venda cartão, oferte, venha nos ajudar. A obra de Deus se faz assim, irmãos, com muitas mãos, com muitos braços e com muitas pessoas. A igreja avança assim, com a ajuda de todos aqueles que fazem parte dela. Que você seja um membro vivo dentro desse corpo que se chama igreja aqui nesse lugar, amém? Que você nos ajude a avançar. Tá lá, ó, dia 10, semana que vem, nós temos nosso brechó na praça, tá lá, vai ter muita roupa boa para criançada, para mulherada especialmente, porque de homem nós fizemos um arremate, para ver se a gente consegue vender um pouco de roupa de homem, mas de mulher tem bastante, as irmãs podem ir, amém? Então nosso brechó dia 10 e nossa janta dia 11. Estenda sua mão para cá, vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas, vamos orar despedindo os irmãos e vamos para o nosso tempo de comunhão. Nossa escola bíblica, estamos falando sobre a doutrina da igreja, às 20 horas na igreja, você é convidado a estar conosco. Oremos então. Senhor, no nome de Jesus, pedir que o Senhor abençoe cada dízimo, oferta, cada contribuição financeira que entrou aqui na tua casa essa noite, Senhor. Que o Senhor continue nos dando graça, sabedoria, entendimento e acima de tudo zelo com o dinheiro que teu povo deposita aqui, Senhor. Sim, Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada irmão, cada irmã que tem sido um dizimista fiel e generoso aqui nesse lugar, Senhor. Que o Senhor, Pai, abençoe e prospere a vida deles financeira. Que o Senhor os faça generosos a cada dia que passa. Senhor, que o Senhor levante aqui no nosso meio mais pessoas generosas, despreendidas, que vão contribuir para o avanço da tua igreja, Senhor, para o avanço do evangelho aqui nesse lugar. Nós abençoamos dízimos e ofertas a vida de cada irmão que tem contribuído com esse lugar, Senhor, no nome de Jesus. Te pedimos que o Senhor conduza cada irmão de volta aos seus lares. Vai dar uma semana abençoada a cada irmão, a cada família que está aqui representada. Que a tua palavra pregada essa noite fique martelando no coração, espírito dos irmãos que estavam aqui essa noite, Senhor. Nós te pedimos, abençoa, conduza de volta os irmãos aos seus lares, que eles tenham uma semana abençoada para a glória do nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um agora e para sempre. Todos digam...